Imagine que você é um agente de alfândega em um aeroporto internacional. Todos nós já passamos por essa situação. Isso é algo que todos nós já pensamos, certo? Você está sentado no seu pequeno cubículo, no seu pequeno computador. Alguém com roupas estranhas se aproxima, ele entrega o passaporte. Você fica confuso, mas olha para o documento. É de um lugar desconhecido. Você escaneia o passaporte e ele aparece como legítimo na tela. O rosto da pessoa aparece e você fica confuso. Ok, você devolve o passaporte para eles e pergunta, por curiosidade, onde fica o país deles, pois nunca ouviu falar dele antes. Onde fica? Nem sei em que continente está. A pessoa sorri, olha de volta para você e diz que tecnicamente não está realmente em lugar nenhum. Sim, tipo, temos alguns prédios, mas não possuímos realmente, tipo, a terra onde os prédios estão. Espera, o quê? E tecnicamente, sou apenas um dos 3 cidadãos. 3 cidadãos o quê? Desculpe, tenho uma reunião. Preciso ir. Obrigado. Tchau. Espera. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar-lhes o único país sem território, a Ordem Soberana Militar de Malta. Vamos ter uma geógra conversa. Hoje quero falar sobre um tópico muito único, tão único que inspirou um dos meus vídeos de Dia da Mentira Volanka. E se houvesse um país com apenas cidadãos, mas sem terra, bem, tecnicamente isso meio que existe. O que é a Ordem Militar Soberana de Malta? Ok, antes de tudo, quando você ouve isso você pensa, o que militar? Eles são um exército ou tipo Malta? Isso não é já um país? Eles fazem parte de Malta? Vamos esclarecer isso. O nome completo desta entidade é a Ordem Militar e Hospitalar Soberana de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta, frequentemente abreviada para Ordem Militar Soberana de Malta, ou Ordem Militar Soberana de Malta. Quando você ouve esse nome longo, você pensa, o que mais está acontecendo? Espere, São João, isso é uma coisa cristã? Tem um hospital em Rhodes? Rhodes não faz parte da Grécia? Estou confuso, tenho tantas perguntas. História da minha vida. De qualquer forma, para responder à primeira pergunta, sim, Soberana Ordem Militar de Malta é realmente uma ordem dentro da Igreja Católica. E então, isso levanta outra questão. O que é uma ordem? Ok, então, primeiro, aviso, nem eu entendo completamente tudo isso. Cresci cristão, mas não católico, e tenho parentes italianos católicos. Se você é católico assistindo isso, sei que tenho muitos assinantes católicos latino-americanos ou filipinos, então se eu errar, sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. Você sabe, apenas escreva e você sabe, acho que meio que entendi a essência, mas por favor me corrija se eu cometer algum erro, ok? De qualquer forma, para dar um pouco de contexto, a Igreja Católica tem uma estrutura muito complicada. E neste sistema estruturado, existem muitos ramos de foco e serviço que eles possuem. Estes são chamados de ordens, que podem variar em serviço e foco. Eles poderiam ser mais focados em servir os pobres, ou em ser um professor, ou em estudos de teologia, ou trabalhar em um hospital. Juntar-se ao clero da Igreja Católica é como entrar em uma grande universidade, onde você tem a liberdade de escolher sua própria aventura e decidir qual será seu foco principal. É assim que eu meio que vejo, né? Eu não sei, né? Você sabe que os católicos acertaram isso e na época das cruzadas havia realmente ordens militares dentro da Igreja Católica para meio que defender as áreas cristãs das pessoas que estavam atacando e hoje a maioria dessas ordens militares ou se dissolveu ou são apenas militares em nome e apenas fazem trabalho de caridade. Eles não têm deveres militares, mas entre todos eles, um deles permaneceu quase por um milênio inteiro e foi separado com seu próprio status soberano, designado conforme decretado pelo Papa. Se o Papa afirma, então é porque aconteceu. Permita-me dar uma breve explicação sobre como ocorreu. Se você é como eu, aprende visualmente e precisa de imagens divertidas e brilhantes para assimilar o conteúdo. Em 1048, o Ducado de Amalfi enviou comerciantes para Jerusalém para estabelecer um hospital, uma igreja e um convento. A partir daí, foi estabelecida a Ordem de São João, com o propósito de ajudar qualquer pessoa doente, independentemente de raça ou religião. Essa ordem de serviço perdurou por 50 anos até a Primeira Cruzada. Durante os ataques, a ordem se tornou uma ordem militar para proteger o hospital e os cristãos na região. Nesse momento, foram chamados de cavaleiros hospitalários. No século XI, o Papa Pascal II designou-os como uma entidade soberana, concedendo-lhes autodeterminação no manejo das coisas nesta área, enquanto ainda reportavam à Igreja Católica, iniciando oficialmente sua soberania, pois naquela época, se o Papa declarasse, assim seria. Eles mantiveram a fortaleza por cerca de 200 anos até que os otomanos tomaram o Levante, levando-os para Chipre por volta de 1291, onde permaneceram por cerca de 20 anos. Os otomanos os expulsaram novamente, levando-os para Rhodes, na Grécia, onde se tornaram os Cavaleiros de Rhodes.
Isso durou por cerca de mais 200 anos, até que os otomanos os expulsaram pela última vez, e eles finalmente mudaram sua sede para Malta em 1530, de onde tiraram seu nome, onde governaram plenamente por cerca de mais 200 anos. Em 1530, eles controlaram Trípoli, na atual Líbia, por 21 anos, até que os otomanos atacaram novamente e tomaram a cidade. Então, em 1548, eles assumiram o Principado de Heidersheim, no que é agora o sudoeste da Alemanha. Cerca de 100 anos depois, em 1651, eles compraram 4 ilhas no Caribe por 14 anos. São Cristóvão, atual Saint Kitts, São Bartolomeu, Santa Cruz e parte de São Martinho, até vendê-las de volta para a Companhia das Índias Ocidentais Francesas. Isso significava que Malta e o Principado de Heidersheim eram as únicas duas entidades restantes que pertenciam à Ordem, até Napoleão expulsá-los de Malta, que pertenceu à Ordem até a dissolução do Sacro Império Romano em 1806. Os membros restantes da Ordem, apesar de organizados em suas negociações, estavam agora sem Estado. Eles mudaram-se para Roma e, mesmo sendo reconhecidos como entidade soberana, perderam suas terras. A propósito, eu fiz todas essas imagens porque meus animadores estavam todos ocupados, eles todos têm vidas, é o que é. De qualquer forma, é basicamente assim que aconteceu. Eles sempre foram reconhecidos como soberanos em quase todas as iterações do que fossem, seja em Chipre, Rhodes ou Malta. Eles tinham terras no passado, mas depois meio que perderam tudo e tiveram que operar no exílio, e é por isso que ainda são reconhecidos como soberanos. Curiosamente, a ilha de Gotland, na atual Suécia, foi oferecida a eles como nova base para sua sede, mas recusaram por estar no Mar Báltico, longe do foco no Mediterrâneo. O que faremos lá em cima? Há muito drama com nórdicos, escandinavos, a Liga Hanseática, alemães e prussianos. Não queremos isso, obrigado. Além disso, se eu fosse eles, diria que essa ilha é fria. Desculpe, não deveria estar xingando em um vídeo sobre coisas católicas, devo ser mais respeitoso. Hoje, o mais próximo que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem de terra são edifícios com status extraterritorial, operando como embaixadas. São terras que não estão sob a jurisdição dos países em que residem, mas ao mesmo tempo não são consideradas partes soberanas do país, ou neste caso a entidade soberana, que é a Zópera. E hoje eles oficialmente possuem 3 terras extraterritoriais? São o Palácio Magistral ou Palácio Malta, que é este edifício em Roma, Itália, onde estão baseados o Grão-Mestre e o Conselho Soberano. O Grão-Mestre é o líder deles. Isso é basicamente considerado a sede da SMAN. Na Vila del Priorato de Malta ocorrem todos os eventos cerimoniais da Ordem, como a iniciação de novos cavaleiros e damas. É também onde gerenciam seus assuntos administrativos. É famoso por ter uma fechadura que você pode olhar, compartilhada pelos governos italiano e vaticano. Eu fiz isso sem saber o que era quando vi pela primeira vez, como meu amigo Federico me apresentou. É realmente legal, você olha pelo buraco da fechadura e vê um caminho muito bonito com sebes de cada lado, e bem no meio está a cúpula da Basílica de São Pedro. No Vaticano, é como se somente os moradores de Roma soubessem disso, e há pouquíssimos tours que de fato vão até essa fechadura. O famoso buraco da fechadura de Roma. Em 1998 fizeram um acordo com Malta para preservar locais históricos. A administração da parte superior do Forte Santo Ângelo em Malta foi dada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente por um arrendamento de 99 anos. O governo maltês pode terminar o arrendamento após 50 anos se desejar. Então, com certeza fica sob a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pelo menos até 2048. Então isso explica as terras que eles operam. Mas como uma entidade soberana, como eles operam legalmente? Bem, deixe-me apresentar a você um dos meus assinantes aleatórios que me procurou, e ele é como Way. Eu sou um cientista social católico e teólogo, e tenho conexões com as pessoas reais na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e no Vaticano, e eu sou como Ben. Isso é muito serendipitosamente conveniente, e isso é incrível. Então diga olá ao meu assinante Thomas Oibarb. Obrigado por me ter aqui, obrigado por se juntar a nós, Thomas. Então, Thomas, por favor, explique aos assinantes: a Secretaria Municipal do Meio Ambiente é uma entidade soberana, certo? Mas como eles funcionam? Essa é uma ótima pergunta. Então, basicamente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem uma estrutura muito organizada. Eles têm um hino nacional, um passaporte, placas de licença, um correio com selos e uma moeda chamada multi-escudo que está atrelada ao euro. É governada por uma carta constitucional, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica e, em certa medida, pelo próprio Papa. Normalmente, o Papa não se envolve com a ordem, exceto em situações específicas. Recentemente, o Papa interveio em um escândalo onde o grão-mestre da ordem foi solicitado a renunciar em 2022. Hoje, a Soberana Ordem Militar de Malta ainda tem um exército moderno. Ok. O corpo militar da Soberana Ordem Militar de Malta serve como um auxiliar voluntário do exército italiano.
Atualmente é composto por cerca de aproximadamente 600 soldados e oficiais. Teve seu próprio navio hospital e uma força aérea. Hoje, opera um trem hospitalar moderno de 28 vagões com 192 camas, atendido por 38 profissionais médicos. Atualmente, há cerca de 13.200 membros da ordem no mundo. No entanto, lá existem apenas cerca de 500 passaportes oficiais dados a certos membros e pequeno só tem 3 cidadãos. Realmente, estes são o grão-mestre, que também é um príncipe, o grande chanceler que age como um primeiro-ministro e o receptor do tesouro comum. Os principais cargos da ordem estão diretamente relacionados à cidadania. Ao deixarem o cargo, perdem a cidadania. Mais de 100 países reconhecem passaportes da Soberana Ordem Militar de Malta, principalmente para fins diplomáticos. Hoje, a Soberana Ordem Militar de Malta tem mais de 100 embaixadas em todo o mundo. E como desde 2025, mais de 80 grandes mestres passaram pela Soberana Ordem Militar de Malta desde sua criação. Tudo começou com o grande mestre Blessed Gerard, que recebeu reconhecimento papal no ano de 1113. Desde então, cada grande mestre sucessor é eleito por pelo menos 2/3 de maioria pela Vila Magistral e confirmado pelo Papa, ao menos como formalidade. Ele deve ter pelo menos 50 anos e deve ter sido membro da ordem por pelo menos 10 anos. E o mais crucial, ele precisa ser um cavaleiro professo de justiça, indicando que fez seus votos religiosos. Ao contrário do Vaticano, os grão-mestres geralmente não são clérigos. São religiosos que fizeram votos de pobreza, castidade e obediência. O grão-mestre é eleito por um período de 10 anos ou 85 anos por um conselho e posteriormente confirmado pelo Papa. Vale ressaltar que, embora incomum, um grão-mestre pode optar pela aposentadoria, se assim desejar. Obrigado, Thomas. E a propósito, esses passaportes são apenas credenciais diplomáticas temporárias, geralmente dadas a altos funcionários que estão em posições diplomáticas como ser um embaixador, e eles são emitidos apenas pela duração de seus deveres e apenas por razões diplomáticas, não para viagens gerais. Então, não é como se um membro do SMAN pudesse simplesmente tirar o passaporte e dizer que estou tirando férias no Caribe. Na verdade, deixe-me verificar se há algum país no Caribe que, meu Deus, cara, na verdade, há muitos países do Caribe como Bahamas, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas que os reconhecem, cara. Eu acho que tecnicamente se houvesse uma missão diplomática nas Bahamas, eles poderiam ir lá e usar o passaporte como, ei, eu tenho algumas missões diplomáticas nas Bahamas na praia. Convenientemente aqui está. Meu passaporte Soberana Ordem Militar de Malta, como se eles havendo um motivo, acho que tecnicamente poderiam de qualquer forma, mas isso vai além do ponto. Ou está tudo bem? Então, se você chegou até aqui no vídeo. TLDR basicamente muito longo, não leu. Versão resumida. Ismon é basicamente um estado soberano, porque eles costumavam ter terras. Mas então eles meio que a perderam, mas ainda foram reconhecidos por quase um milênio, e então eles meio que tiveram que ir para o exílio, mas eles ainda operavam legalmente, mas eles não tinham terras, mas eles meio que têm edifícios extraterritoriais, eles têm seus próprios passaportes e selos, e dinheiro e todas essas outras coisas, placas de licença, eles têm seu próprio governo, seu próprio sistema de operação, e é como se eles tivessem tudo o que um país tem, apenas tecnicamente sem terras, então aí está. Espero que você tenha aprendido algo. Se não, eu não sei, talvez assista a este vídeo em meia velocidade e tente entender tudo. Não posso fazer você entender as coisas, estou apenas fazendo vídeos no YouTube. De qualquer forma, saúde e tenha um bom dia. Mantenha-se legal, fique ligado